Olá, boa tarde. Os governos federal, estadual e municipal têm até o dia 22 de maio para se adequarem ao fim do estado de emergência em saúde pública decretado em 2020 por causa da pandemia da Covid-19. A portaria foi assinada na última sexta-feira pelo ministro da Saúde. Mas o que isso significa na prática? No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as leis que estão vinculadas ao estado de emergência em saúde pública. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decide que ações que questionam indulto individual a deputado Daniel Silveira serão julgadas diretamente no plenário. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para que o deputado federal Daniel Silveira se manifeste sobre o descumprimento de medidas cautelares. O ministro também determinou que a defesa inclua na ação penal o decreto de indulto, necessário para análise de extinção de punibilidade antes da publicação do acórdão. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral apresenta plano de ação para ampliação da transparência eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem 10 dias para prestar informações sobre o indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. A decisão é da ministra Rosa Weber, relatora de 4 ações que questionam a legalidade da medida. No despacho publicado esta semana, Rosa Weber também já adiantou que os questionamentos sobre o indulto têm relevância e especial significado para a ordem social e segurança jurídica e, por isso, ela vai levar as ações diretamente para o plenário da Corte. O julgamento ainda não tem data marcada. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, além de multa, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça constitucional, perdoando o deputado. Nas ações, os partidos alegam que a medida desrespeitou os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, porque teve o objetivo de beneficiar um aliado político do presidente. Em uma outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que condenou Daniel Silveira, deu prazo de 48 horas para a defesa do deputado se manifestar sobre o indulto e juntar aos autos cópia do decreto presidencial. Depois disso, a Procuradoria-Geral da República terá o mesmo prazo para também se manifestar sobre o perdão. Moraes também pediu explicações da defesa dentro do prazo de 48 horas sobre o descumprimento da medida cautelar referente ao uso da tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal avisou ao STF que a tornozeleira de Daniel Silveira está descarregada desde o último dia 17, o que impede o monitoramento do parlamentar. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo do Rio de Janeiro e a União comecem imediatamente as negociações para quitar a dívida do Estado. A decisão foi em audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira. No encontro, o ministro Dias Toffoli determinou que o Estado do Rio de Janeiro e a União entrem em acordo sobre o pagamento da dívida e apresentem uma proposta até o dia 6 de junho para homologação pela Corte. O objetivo é reorganizar as contas do governo fluminense e evitar a paralisação de serviços essenciais do Estado. A audiência de conciliação foi convocada em uma ação que trata sobre o regime de recuperação fiscal que flexibiliza as regras de pagamento de dívidas com a União. Participaram do encontro o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima. Em março deste ano, o ministro Dias Toffoli havia prorrogado por 3 meses a suspensão do pagamento de dívidas do Estado do Rio de Janeiro com a União e, com isso, o Estado não poderá sofrer punições, como a inscrição num cadastro de inadimplentes.
3 partidos protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral o primeiro pedido de federação partidária para as eleições deste ano. Devem integrar a Federação Brasil da Esperança, o PCdoB, o PT e o PV. O ministro Sérgio Banhos vai ser o relator do pedido. Na prática, se aprovada a criação da federação, os partidos passam a funcionar como uma legenda única. O TSE tem até o dia 31 de maio para analisar o pedido. E o Tribunal Superior Eleitoral apresentou o plano de ação para ampliação da transparência eleitoral. O documento traz 10 medidas para deixar as eleições brasileiras ainda mais seguras e transparentes. Para elaborar o plano de ação, a Comissão de Transparência das Eleições recebeu 44 sugestões de instituições como as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. As 10 medidas são: criação da Comissão de Transparência das Eleições, criação do Observatório de Transparência das Eleições, antecipação da inspeção dos códigos-fonte do sistema eleitoral de 6 meses para 1 ano antes das eleições, aperfeiçoamento do teste público de segurança, com aumento no número de inscrições permitidas, publicação dos códigos-fonte dos programas eleitorais, ampliação da participação das instituições fiscalizadoras na cerimônia de preparação das urnas eletrônicas, evolução no teste de integridade da urna, publicação dos registros digitais dos votos, que são os arquivos com os votos dos eleitores armazenados de forma embaralhada, e dos logs das urnas, que são uma espécie de caixa preta da urna eletrônica. Incentiva a conferência dos boletins de urna e fortalecimento da comunicação institucional. Na reunião, também foram apresentadas as 5 premissas levadas em conta pela Comissão de Transparência das Eleições na hora de fazer o plano de ação. São pontos como o fato de o sistema eletrônico de votação ter ao menos 26 formas de auditoria complementares entre si. O Tribunal Superior Eleitoral vai publicar esta semana uma série de reportagens sobre a regularização da situação eleitoral, que tem como prazo final o dia 4 de maio. O site do TSE vai trazer textos simples e curtos, com as principais informações sobre as eleições de outubro, como os prazos do calendário eleitoral, tutoriais para acessar os serviços e dicas para pré-campanha. Acesse o site do TSE, é esse que aparece na sua tela, é o tse.jus.br. E depois de convocação do Ministério Público Federal no Pará, várias instituições federais e estaduais se reuniram para tratar da proteção das terras indígenas e unidades de conservação, onde houve invasão por garimpeiros. As instituições identificaram os pontos de vulnerabilidade que vêm permitindo a entrada dos invasores por falhas de fiscalização e outros problemas. Em resposta, vão elaborar um plano estratégico de ação conjunta com medidas de curto, médio e longo prazos para coibir as invasões na Terra do Meio, no Pará, na região entre os rios Xingu, Iriri e Curuá. No dia 14, houve invasão por garimpeiros na terra indígena Chipaia. A balsa apreendida pode ser convertida em base de fiscalização, além de recursos de compensação da hidrelétrica de Belo Monte, que serão destinados à região. Veja a seguir o que muda daqui para frente com o fim da emergência em saúde pública. Assunto para daqui a pouquinho no próximo bloco. Voltamos já. Nós temos essa transmissão ao vivo nas redes sociais, via internet. Antes disso, pessoal, a gente precisava abrir um compêndio de jurisprudência, nós precisávamos solicitar no setor de jurisprudência do tribunal o acesso aos votos, às decisões. Não era em tempo real. Hoje, nós sabemos quem são os ministros do Supremo e não sabemos quem são os membros da seleção brasileira. Isso é o rumo ao exercício da nossa cidadania. O governo federal publicou na última sexta-feira a portaria que declara o fim da emergência em saúde pública por causa da Covid-19. Mas várias normas vão continuar valendo pelo menos até o mês que vem.
E muita gente ainda tem dúvida sobre o que realmente irá mudar daqui para frente. Vamos acompanhar na reportagem. As decisões tomadas com base na portaria que declarou o fim da emergência em saúde por causa da pandemia da Covid-19 passam a valer em maio. O prazo de 30 dias após a publicação do ato no Diário Oficial da União é para que todos tenham tempo de se readequar. A emergência em saúde pública entrou em vigor em fevereiro de 2020, quando a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia. A medida permitiu que os governos federal, estaduais e municipais adotassem ações, principalmente no âmbito trabalhista, para a manutenção do emprego e da renda dos brasileiros. Uma série de leis, portarias e medidas provisórias foram aprovadas no país para que a sociedade trabalhasse em casa ou presencialmente com mais segurança. Muitas estavam condicionadas à duração do estado de emergência em saúde e agora, com o fim do período, elas podem deixar de valer. Trabalho remoto, retorno das gestantes ao trabalho presencial e o período de afastamento por suspeita de Covid-19, por exemplo, são alguns pontos que ainda geram dúvidas. Com o estado de emergência, as empresas passaram a exigir o uso da máscara de proteção em passaporte de vacina e, amparadas pela Justiça, poderiam até demitir funcionários que descumprissem as normas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defende o fim de todas as exigências, mas admite que a portaria não tem poderes para isso e que provavelmente muita coisa vai parar no judiciário. O Ministério da Saúde, com a portaria, só tem a prerrogativa de encerrar a duração da SPIN. O que decorre daí, às vezes depende de decretos de estados, de medidas de município, como você bem citou, e hoje tudo vai dar trabalho ao ilustre senhor ministro Ricardo Lewandowski, né? E não sou eu que crio o trabalho para ele, são os outros. Bom, e o ministro Ricardo Lewandowski, ele é o relator da maior parte das ações no Supremo Tribunal Federal que envolvem a competência para medidas de segurança contra a Covid-19. Agora, para a gente entender melhor o assunto e explicar o que muda no dia a dia, eu converso ao vivo com o advogado José da Silva Moura Neto. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Bom, a portaria ela começa a valer, ela ganha eficácia jurídica daqui a um mês, ela entrou em vigor na última sexta. O que vale na prática até lá? Vamos colocar no ambiente de trabalho, por exemplo, né? O trabalhador ele continua obrigado a usar máscara, dependendo da legislação local do seu estado, as medidas sanitárias, o uso do álcool gel, aquela separação, por exemplo, isso. Na verdade, a portaria a gente tem que falar que ela é um ato administrativo. Ela não tem o condão de afastar a peculiaridade de cada local. Até porque o Supremo Tribunal Federal, quando se manifestou sobre o assunto, ele deixou para os estados e municípios a competência de regulamentar por meio de decretos a necessidade ou não de máscaras, o isolamento ou não. Então, o que acontece? A portaria, na prática, ela vai evitar, né, que as pessoas sejam multadas, né, pela Anvisa ou tem algum tipo de penalidade em decorrência disso, basicamente. Então, o que acontece? Pense local, né, para agir global. Então, vamos pegar o exemplo do trabalhador que trabalha com alimentos. Uhum. Normalmente, você mesma vê que todos estão de máscara, aquela questão da gotícula. Então, a gente não pode pensar que ela vai ter uma ampla valência. Esse período de 30 dias é tão somente para quem for retirar as máscaras ir se adaptando, né, de acordo com a peculiaridade do ambiente de trabalho. Eu acho que falando em adaptação é o que muita gente vai fazer até lá, né? Tanto empregadores quanto trabalhadores também, porque muita gente tem dúvida do que vale, o que não vale. Para gestante, por exemplo, a medida que está valendo é aquela que foi recém-publicada sobre o retorno da atividade da grávida ao trabalho? Sim, exatamente. E lembrando que é uma lei, né? Uma lei é superior a um ato administrativo. Então, vai depender da questão da gestante, da vacinação, do risco para o feto, né? Nos casos em que não for possível a vacinação, a gestante vai ficar no home office.
Também temos medidas novas que foram implantadas há cerca de 2 meses pelo governo federal, a regulamentação do home office. O trabalho remoto, até então o país não contava com uma legislação específica, né? Fizemos ali um arranjado em torno da emergência imposta pela pandemia. Essa regra, ela também está valendo mesmo com o fim das medidas de emergência em saúde pública. Sim, exatamente, né? É esse novo mundo que a gente vive após a pandemia. Então, pense bem, assim, muitos dos trabalhos, seja de servidor público, seja de empregado, dá para fazer por home office. Então, se regulamentou uma forma, por exemplo, de se estabelecer metas de controlar a atividade do trabalhador no home office. Então, esse novo mundo que vivemos é inevitável. A MP 1108 continua em plena vigência e a sua aplicação vai depender, voltamos, né, naquela cantilena, da peculiaridade do trabalho. Normalmente, um trabalhador ali de área meio, né, um auxiliar administrativo, um técnico, ele pode exercer esse trabalho de home office. Agora, o da área fim, né, um policial, um pedreiro, aí ele tem que estar presente. Então, realmente a gente vai nortear isso pela peculiaridade de cada trabalho. Vamos falar sobre vacinação agora. A vacinação no Brasil ela teve uma adesão muito grande, mais de 80% da população brasileira está vacinada, graças a Deus, com todas as doses, mas aquele que não tomou a vacina e que até então vinha sendo cobrado no trabalho ou em eventos culturais, por exemplo, vinha sendo cobrado ali pelo aquele certificado de vacinação. Com essa portaria agora, isso cai, essa medida, essa cobrança? Não. Aí é por isso que eu vou voltar a falar, não cai, porque, inclusive, a STF, quando decidiu sobre o tema, que a vacinação não pode ser, você não pode obrigar a pessoa a se vacinar. Contudo, você, forçadamente, né, digamos assim, contudo, a pessoa pode ser obrigada indiretamente. Tanto é que teve aquele caso do empregado que não quis se vacinar e foi demitido. Como diz Nabucco, ninguém é livre para arriscar a vida dos outros. Então, vai depender do ambiente e do local. Vamos lembrar que tudo, para a audiência, tudo está governado pelos índices de transmissão da Covid. Uhum. Então, quando o índice ultrapassa 1, as máscaras têm que voltar. Essa é a recomendação da OMS. Então, tudo vai depender muito de várias variáveis, como o índice de transmissão, o local, né, o risco de contágio, né, chama biohazard, né? Uhum. Vai depender de tudo isso. Então, pense assim, a academia, por exemplo, tirar a máscara da academia, já pode. Mas, assim, num restaurante dos empregados, não pode. Uhum. Então, basicamente, é isso. Então, eu penso que um trabalhador que trabalha com contato ao público, o empregador deve obrigar ele a se vacinar, sim, porque corre o risco de perder a força de trabalho por não ter querido se vacinar. Vamos pensar do lado do empregador, né? Uma visão mais polêmica. Excelentes informações e orientações também e reflexões. Vamos continuar nos cuidando porque a pandemia não acabou, independentemente de portaria ou não, a saúde em primeiro lugar. José, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco, com autorização da Justiça, a Polícia Federal investiga o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares pelo consórcio Nordeste. As informações em instantes, volto já. Nossa população é uma população extremamente carente e sedenta por justiça. E nesse aspecto, é absolutamente importante que nós tenhamos veículos que possam ajudar a aproximar o poder judiciário da população, a desmistificar a falsa ideia de que o judiciário está encastelado longe do povo. E para isso é preciso se deixar conhecer. Então, a TV Justiça, em grande medida, cumpre esse papel que é primordial, o papel de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso à atuação do judiciário e, assim, fortalecendo a cidadania.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Cianose, com autorização do Superior Tribunal de Justiça. Policiais investigam a contratação de empresa para o fornecimento de 300 ventiladores pulmonares pelo Consórcio Nordeste durante o pico da pandemia de Covid-19 em 2020. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e no Distrito Federal. Entre as irregularidades apontadas pela investigação está o pagamento antecipado do valor integral sem a garantia contra eventual inadimplência por parte da empresa contratada pelo Consórcio Nordeste, que é um comitê que foi formado pelos governos do Nordeste para tomar decisões de enfrentamento à Covid-19 na região. Além disso, nenhum dos ventiladores pulmonares pagos foram entregues nos estados. Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Em nota à imprensa, o Consórcio Nordeste informou que foi vítima de uma fraude por parte de empresários que receberam pagamento e não entregaram os aparelhos. Ainda segundo a nota, foi o próprio consórcio que denunciou o fato ao Poder Judiciário e às autoridades policiais. Representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Justiça Federal fizeram uma visita à atual cadeia pública de Porto Alegre. A ação ministerial teve como objetivo conhecer mais a fundo a situação carcerária de Porto Alegre em busca de melhores condições da estrutura e para obter recursos federais e auxílio técnico para a criação de vagas prisionais de regime fechado, em número compatível com a sobrelotação da penitenciária. Na ocasião, as autoridades prestaram informações sobre o histórico da casa prisional e a atual realidade estrutural do presídio, destacando as dificuldades sobre a capacidade de presos sobre lotação. O presídio central é objeto de ação civil pública movida pelos Ministérios Públicos contra o Estado e a União. A Justiça do Trabalho condenou a mineradora Vale ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil ao trabalhador que sobreviveu ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão na cidade de Brumadinho, após fugir do local para não ser alcançado pela lama. O trabalhador contou que, diante das circunstâncias vivenciadas, ele sofreu forte abalo moral, adquirindo síndrome do pânico, ansiedade e alopécia. Para o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim, houve dano moral, pois o trabalhador foi atingido em sua esfera mais íntima por vivenciar grande angústia e sofrimento diante da nítida iminência de sofrer uma morte trágica. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que fornecedor pode ser responsabilizado por defeito oculto apresentado em produto fora do prazo de garantia. Na hora de comprar o eletrodoméstico novo, além das especificações, muita gente fica de olho também no tempo de garantia. Mas essa advogada explica que mesmo após esse prazo contratual ter acabado, o fornecedor pode ter que se responsabilizar pelo chamado vício oculto. Quando há o defeito de fábrica, que é esse defeito, esse vício que vem só depois, com o uso do eletrodoméstico, a fabricante ela é responsável. Por quê? Porque quando o consumidor adquire um produto durável, ele tem uma expectativa de que ele efetivamente tenha uma vida útil razoável. Então, se o produto apresenta o defeito ou o vício após a garantia contratual, então a fábrica ela é responsável, o fornecedor ele é responsável para trocar esse produto ou para devolver o dinheiro ao consumidor. O consumidor ele é isento, inclusive, da prova. Um caso envolvendo esse tipo de questão chegou ao STJ. A 3ª turma reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e reestabeleceu a sentença que condenou um fornecedor a consertar ou substituir 2 eletrodomésticos de uma consumidora, além de indenizá-la em R$5 mil por danos morais.
Segundo o processo, depois de 3 anos e 7 meses da compra, a geladeira da consumidora passou a funcionar de forma irregular e o micro-ondas a aquecer apenas a parte superior do alimento. A consumidora procurou a fornecedora, mas foi informada de que deveria agendar a visita de um técnico e pagar por ela. No STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva lembrou que essa matéria já foi objeto de exame pela 4ª turma e, na ocasião, foi estabelecido, entre outras coisas, que o ônus da prova quanto ao vício do produto é do fornecedor. O ministro explicou ainda que o Código de Defesa do Consumidor, em relação ao vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem como prazo para o pedido de reparação. E no caso julgado, a sentença considerou que o tempo de vida útil de ambos os produtos é de 9 anos. E como o fornecedor não impugnou essa informação e não tendo sido produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos produtos decorreu do uso inadequado pelo consumidor, é evidente a responsabilidade da fornecedora na hipótese. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Te encontro amanhã. Tchau, tchau.